Momentos de dor e desespero. Você já passou por isso? Em algum momento da nossa vida nós vamos ser abatidos por algum problema, por alguma dificuldade, uma dor, um desespero, um momento de ansiedade, algo que nós não estávamos esperando e acontece nas nossas vidas e isso nos traz transtornos. Todos nós, porque viver é um desafio. A nossa vida diária é um desafio e eu quero refletir com você hoje sobre isso. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passaram por isso. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que passaram por momentos de sofrimento extremos, por momentos de preocupações extremas e que levaram as pessoas às depressões, às crises de burnout, como nós chamamos hoje, às dificuldades. Então isso na Bíblia não falta. A Bíblia não esconde que seres humanos, profetas, homens de Deus, mulheres de Deus passaram pelos problemas que nós passamos hoje. Mas a questão é como nós passamos por isso e onde nós buscamos auxílio disso. Um homem que passou muito por isso, que sofreu muito com isso, foi um profeta chamado Jeremias. Jeremias ele passou por uma dificuldade muito grande porque ele estava pregando para um povo, o povo de Judá, que agora era um povo idólatra, não servia mais ao Deus de Israel, não queriam mais saber de Deus, tinham suas práticas pagãs e ignoravam os avisos dos profetas. Jeremias vem para pregar a eles, avisando que eles sofreriam com uma dureza muito grande da parte de Deus. Eles seriam exilados para a Babilônia, sofreriam exílio. Então, Jeremias está pregando nesse momento agora para Judá, falando com o povo e o que acontece? O povo o ignora, ele passa a ser odiado pelo povo e também passa a ser odiado pelos líderes de Judá. Eles não querem saber de ouvir Jeremias. As palavras de Jeremias eram duras, porque eram palavras diretamente de Deus para aquele povo. E Jeremias, então, chega em um momento em que ele se sente desesperado com isso. E ele relata isso na Bíblia. Olha que interessante que Jeremias diz. Jeremias capítulo 15, a partir do versículo 10. Jeremias diz assim: como estou aflito, minha mãe. Quem dera eu tivesse morrido ao nascer. Eu sou odiado em todo lugar. Eu não sou um credor que ameaça cobrar a dívida, nem um devedor que se recusa a pagá-la. Ainda assim, todos me amaldiçoam. E ele continua no versículo 15. O Senhor, tu sabes que me tem acontecido. Intervém, ajuda-me, castiga os meus perseguidores. Dá-me tempo, não permita que eu morra ainda jovem. É por teu nome que tenho sofrido humilhações. Quando eu descobri tuas palavras, eu as devorei. São minha alegria e dão prazer ao meu coração, pois eu pertenço a ti. O Senhor, Deus dos exércitos, nunca participei dos banquetes alegres do povo. Sentei-me sozinho porque tua mão pesava sobre mim e enchi-me de indignação com os pecados deles. Por que então eu continuo a sofrer? Por que a minha ferida não tem cura? Teu socorro parece incerto como um riacho inconstante, é como uma fonte que secou. Olha o momento de desespero da vida de Jeremias. Jeremias começa o texto que nós lemos dizendo que está muito aflito, que seria muito melhor que ele tivesse morrido ao nascer do que passar por esse sofrimento que ele estava passando. Isso é papo de alguém que está muito aflito, que está muito desesperado. E aí ele continua o texto, ele fala algo interessante para Deus. Ele diz assim: Senhor, ao mesmo momento, veja como as dúvidas pairavam a mente de Jeremias. Como a mente dele estava confusa, com tanta depressão, com tanto sofrimento, com tanta dor. Ao mesmo momento que ele declara que ele não gostaria de ter nem nascido se fosse possível para passar por isso, ele agora então diz assim para Deus: me dá tempo, Senhor. Me permita viver mais, porque eu não quero morrer jovem. Ele estava num desespero muito grande. E ele indaga a Deus, ele diz assim para Deus: por que eu estou continuando a sofrer? E essas são perguntas que nós fazemos por vezes. Por que eu continuo a sofrer? Por que a minha vida é tão difícil? Por que o meu sofrimento é tão grande? Por que eu tenho que passar por isso? São perguntas que nós fazemos e eu creio que você também já fez essas perguntas para você. Você já fez essas perguntas para Deus em momentos de sofrimento. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus responde a Jeremias. Deus fala com Jeremias. Existem coisas que nós passamos nas nossas vidas que nós não entendemos por vezes. Mas se Deus nos permite passar, é porque Ele está construindo algo em nossas vidas de muito valor.
E as nossas experiências difíceis, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades estão gerando para nós testemunhos. Hoje eu posso testemunhar de coisas que aconteceram na minha vida para pessoas de momentos de sofrimento. E o sofrimento ninguém quer passar, mas eu aprendi uma vez em um culto, um pregador disse assim: tudo passa. As coisas boas ou as coisas ruins. Tudo passa. Momentos de dificuldade passam, momentos de alegria passam, tudo é passageiro, seja ruim ou seja bom. Por isso a gente tem que acostumar, estar pronto para viver tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Jeremias estava passando por uma prova extrema. Imagina só, as pessoas queriam matá-lo. Ele andava para as ruas de Judá e ele era caçoado. As pessoas avançavam nele, as pessoas ofendiam ele, porque elas não queriam palavras duras, elas preferiam as palavras dos falsos profetas, que diziam que Jerusalém, que Israel, que Judá se daria muito bem, que não viria calamidade sobre eles. Mas não era essa a palavra de Jeremias. Jeremias dava a palavra de juízo, chamando o povo ao arrependimento, mas as pessoas não queriam se arrepender. E Deus responde a Jeremias por 2 vezes. E Deus responde para ele de uma maneira muito boa, que Jeremias com certeza se sentiu muito confortável. No versículo 11, a Bíblia diz assim: o Senhor respondeu: eu cuidarei de você, e em tempos de calamidade e aflição, os seus inimigos lhe pedirão que interceda por eles. Olha só que interessante, olha que Deus diz para Jeremias: calma, Jeremias, eu vou cuidar de você. E em tempos de calamidade e aflição, que essa calamidade ainda viria e seria muito grande sobre aquele povo, os seus inimigos, aqueles que te perseguem hoje, vão pedir para que você interceda por eles. E isso acontece depois, diversas vezes. Ainda que jogam Jeremias num poço depois, mas isso acontece. Ele era o profeta que falava com Deus. Então Deus diz para ele: fica calmo, fica tranquilo. É o que Deus quer dizer para você hoje também. Fica calmo, fica tranquilo. Se você crer no Senhor, Ele vai cuidar de você. Ele cuida dos seus passos, Ele cuida dos seus caminhos, Ele cuida da sua vida. Ele está olhando por você, e nenhum sofrimento é eterno. Nenhum sofrimento aqui nessa terra é pela vida toda. Existem sofrimentos que Deus nos alivia, Deus alivia sim. Ele não nos disse que nós não sofreríamos. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, Ele não mentiu para nós. Ele disse muito claramente que nós teríamos sim aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que nós nos alegrássemos, porque pelo testemunho de Jesus ele venceu o mundo, e nós somos capazes também de vencer as dificuldades. Jeremias, ele tinha inimigos físicos, pessoas eram inimigos. Por vezes a nossa luta, como o apóstolo Paulo diz, não é contra as pessoas, mas é contra um mundo espiritual que tem regido essa terra. A nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, contra espíritos malignos. É a nossa guerra. E essa guerra nós só vencemos se nós estivermos com Jesus. E ele continua também, responde de novo para Jeremias. Ele diz assim para Jeremias no versículo 19: se voltar para mim, eu o restaurarei. Se você, Jeremias, se voltar para mim, eu vou restaurar você, para que você possa continuar a me servir. Se você disser palavras de valor ao invés de palavras inúteis, você será meu porta-voz. Você os influenciará, mas não deixará que os influenciem. Lutarão contra você como um exército, mas eu o tornarei invencível como uma muralha de bronze. Não o vencerão, pois eu estou com você para protegê-lo e livrá-lo. Eu, o Senhor, falei. Certamente o livrarei destes homens perversos e o resgatarei das suas mãos cruéis. Olha só, Deus não mente. A Bíblia diz em Números 23:19 que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a palavra que ele deu a Jeremias, ele cumpriu. Deus cuidou de Jeremias. Deus guardou Jeremias. Mesmo em meio às dificuldades, Jeremias foi guardado pelo Senhor. Tome esta palavra para você. Se você confiar nele, ele diz algo para Jeremias muito interessante. Primeira coisa, ele diz assim: Jeremias, se você se voltar para mim, isso é o que você tem que fazer. Você tem que se voltar para Jesus. Você tem que se voltar para Deus. Não adianta você querer a proteção, querer a bênção, querer a ajuda de Deus se você não se volta para Ele. Se você não olha para Ele, se você não crê nele, se você não crê que Ele pode fazer, se você não se volta para as Escrituras, se você não se volta para a oração. Ele diz: Jeremias, se você se voltar para mim, eu vou restaurar você, para que você possa continuar a me servir, para que você possa continuar esse ministério que é tão difícil. E aí Deus diz outra coisa. E é isso que você tem que se atentar muito.
Se você disser palavras de valor ao invés de palavras inúteis, você será meu porta-voz. Sabe o que Deus está dizendo para ele, traduzindo para a nossa linguagem? Se você parar de reclamar e começar a falar palavras que me agradem, eu vou usar você como meu porta-voz. Olha que interessante isso, olha que bênção isso. Por vezes você reclama da sua vida, você reclama dos seus dias, você reclama dos seus problemas, e isso é muito fácil para o ser humano. Nós temos uma tendência a reclamarmos, mas se nós adorarmos ao Senhor, dissermos a Ele palavras de bênção, glorificarmos o nome de Deus, Ele vai vir em nosso favor. Guarde essa palavra no teu coração. Guarde essa palavra dentro de você, porque eu sei que ela fará toda a diferença. Diga para Deus: Senhor, assim como o Senhor ajudou Jeremias, me ajuda também. Assim como o Senhor foi restaurador da vida de Jeremias, assim como o Senhor fortaleceu Jeremias, me fortalece também. Amém? Vamos orar, por isso eu quero orar com você. Senhor, eu sei que é o Senhor quem cuida de nós, assim como o Senhor cuidou de Jeremias, que o Senhor restaurou a vida dele, que o Senhor abençoou Jeremias, deu tranquilidade ao coração dele. Eu sei que o Senhor pode fazer isso por mim e pelas pessoas que estão aqui ouvindo ou assistindo. Eu acredito que existem pessoas aqui que estão agora participando desse devocional, que estão sofrendo, passando por dificuldades, sofrimentos, porque isso é inerente à nossa vida. Eu quero pedir ao Senhor que entre com uma providência da tua parte sobre cada um e abençoe os teus filhos que estão sofrendo. Que o Senhor fale com eles, que o Senhor mostre a eles que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias duram para sempre, que o Senhor é gracioso, assim como o Senhor disse a Jeremias. Nos faz confiar nesta palavra, faz as pessoas que estão aqui participando desse devocional confiarem nesta palavra, que o mesmo Deus que cuidou de Jeremias é capaz de cuidar de nós. Nos abençoa, nos dá vitória, nos dá a tua bênção, por favor, e nos ajuda nos dias de dificuldade. Seja bendito e adorado o teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Receba esta oração, esta palavra, guarde no seu coração, e eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida dia após dia. Deus te abençoe e até a próxima.